Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, todos prontos para mais uma aula de Cálculo 2, mais um semestre? Pois bem, então, hoje nós vamos já iniciar o assunto de Cálculo 2. Antes de começar o assunto, eu queria fazer assim uma comparação que eu sempre faço, que eu acho que é uma comparação até didática, bem importante aqui para a gente. Eu queria comparar o que você aprendeu em Cálculo 1 com o que eu gostaria que você aprendesse em Cálculo 2. Então, eu queria que você entendesse assim, uma diferença assim, importante para que a gente inicie o nosso conteúdo. Mas até porque você vai pensar assim, o que eu aprendi em Cálculo 1? Limite, derivada integral. O que eu vou aprender em Cálculo 2? São outras coisas com outros nomes, sei lá, uma integral, sei lá, outro nome aí de integral? E não necessariamente. O que você vai aprender aqui em Cálculo 2 ainda é na parte de limite, derivada integral. Então, o que vai mudar agora em Cálculo 2 é o seu objeto de estudo. Na verdade, no cálculo, o que nós mais estudamos são funções. Esse é o nosso objeto de estudo. Só que são funções que têm um domínio contra domínio. Agora eu vou fazer uma pequena mudança no domínio ou no contradomínio, e essa pequena mudança, entre aspas, vai mudar muita coisa no cálculo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ilustrar aqui com alguns desenhos. Então, vamos falar primeiro de Cálculo 1. Bom, lá no Cálculo 1, você sabe que você estudava funções. Funções de uma única variável. Então, por exemplo, você pegava uma função f, aí essa função, você já sabe, ela tinha domínio, contradomínio e uma lei de associação. Aí vamos dizer que o domínio dela são todos reais. E o contradomínio também. Claro que aqui não precisa ser todos reais, pode ser só um subconjunto dele. Mas eu só estou ilustrando, então vou colocar aqui todos reais. Essa função aqui era uma função que pegava uma variável x e transformava em alguma coisa. Por exemplo, eu poderia tomar a função aqui, x². Então a função, você pode entender ela como se fosse uma máquina. Você pega um x, joga nessa máquina, ela processa ali o seu x e ela sai outra coisa. Aí, então você pega o x, joga na máquina e sai o quê? X². Então essa função é muito conhecida por você. Se eu pedisse para você desenhar o gráfico, você saberia fazer também. Então, para uma função dessa aqui, você consegue desenhar o gráfico perfeitamente. Então, nesse caso, você tem uma parábola com a concavidade para cima, existe uma simetria e ela corta ali a origem. Então, esse é o gráfico para essa função. Só que, além disso, você também aprendeu, para uma função desse tipo, a calcular o limite dela, a derivada e a integral. Então, para essa função, você consegue calcular o limite quando x tende a um valor aqui A, que pode ser do domínio ou não. Você também aprendeu a calcular a derivada dela. Vou usar essa notação aqui, ó, df dx. E você também pode calcular a integral dela. Uma integral que eu vou colocar aqui de A até B, f de x dx. Então, essa simbologia que eu coloquei aqui para vocês agora já não é mais estranha para vocês. Você lê isso aqui perfeitamente, você entende o que eu estou falando. Então, no cálculo 2, o que vai mudar? Qual dos principais? No cálculo 2, e claro, gente, isso que eu vou colocar aqui agora, você não precisa já saber, né? Até porque a gente vai aprender ao longo de várias aulas. Não é hoje que a gente já vai saber isso daqui que eu vou colocar. Então, ó, no cálculo 2, nós vamos pegar uma função que ela vai ter esse domínio e esse contradomínio aqui. Olha só, aqui já tem uma diferença, né? Do cálculo 1 para o cálculo 2. Qual é a diferença aqui? É isso aqui, ó. É o domínio. Antes, o domínio era os reais. Agora, o domínio é o R2. Isso faz toda a diferença. Então, aqui em cálculo 2, nós vamos trabalhar ou no domínio ou no contradomínio com espaços assim. R1, R2, R3, R4 e assim por diante. O que seria isso? O que eu estou falando com isso? Bom, toda vez que o meu domínio for R2, quer dizer que agora eu tenho duas variáveis, que eu vou chamar aqui ó, de x e y.
O que eu estou querendo dizer é que a minha função f, ela depende agora de duas variáveis. Uma função que depende de x, mas também depende de y. Um exemplo bem simples seria essa função aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ela também é uma função, ela também é uma máquina, só que agora, para ela processar algum valor para você, você precisa jogar dois valores, um para x e um para y. Então, por exemplo, se para essa máquina aqui, você escolher o valor para x 1 e para y 2, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse 1, elevar ao quadrado e somar com 2 ao quadrado. E aí você vai ter o valor 5. Só que nesse caso, eu precisei jogar na minha máquina dois valores. Tá bom? Dois valores, x e y. Você pode falar, professor, é só isso a diferença? Basicamente sim. E só isso vai mudar muita coisa? Vai mudar bastante coisa. Começando no gráfico já. Porque nesse caso, para você plotar um gráfico desse tipo aqui, de uma função que só depende de uma variável, o nosso gráfico vai ser bidimensional. Você precisa de duas dimensões para plotar um gráfico desse. Aqui não. Agora que eu tenho duas variáveis no meu domínio, para eu plotar um gráfico desse, eu vou precisar de três dimensões. Três direções. Ele vai ser um gráfico tridimensional. Então já muda aí. Então, por exemplo, para eu fazer o gráfico desta função, vai ser um gráfico assim, ó. Isso é um gráfico que a gente vai estudar também no nosso semestre. Ó, perceba que agora eu já tenho três eixos, x, y e z. E para essa função aqui, você tem esse gráfico. Então, esse daqui é o gráfico desta função. Perceba que eu tentei colocar em um gráfico tridimensional. Isso aí tem um nome, a gente vai aprender, mas isso aqui é o paraboloide. Você vai ver muito isso aqui no nosso curso de cálculo 2. Mas eu só queria mostrar para vocês que já tem uma diferença grande aqui no gráfico de uma função de duas variáveis. Além disso, nós vamos aprender que para uma função dessa, nós conseguimos definir um limite. Só que agora, xy está tendendo a b. Eu posso definir também uma derivada. Vou colocar aqui del f, del x. E posso definir também uma integral. Então, para funções desse tipo, eu ainda consigo definir uma ideia de limite, derivada e integral. Esse que a gente vai fazer. É claro que hoje nós não vamos ver nada disso ainda. Limite, derivada e integral, nada disso. Eu preciso primeiro trabalhar com vocês o que é isso daqui. O que significa R2, R3, ou seja, que espaços são esses? É isso que eu quero aprender. É isso que eu quero que vocês aprendam hoje, tá? Então, ó, não ignore. Essa primeira aula é uma das mais importantes porque você vai aprender a lidar com esses espaços. Então, vamos falar agora sobre esses espaços. Assim, eu estou falando espaço, mas eu poderia falar conjunto também. Mas eu vou falar espaço porque tem uma ideia da álgebra linear por trás. Mas então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é tratar dos espaços Rn. Aqui eu vou dar uma definição formal, tá? Mas não se preocupe, eu vou explicar logo em seguida. Mas formalmente falando, um conjunto Rn é o conjunto das zênuplas, ou seja, coordenadas assim, ó, x1, x2 até xn, tal que cada coordenada x1, x2, xn é um número real. Bom, em outras palavras, o que isso aqui está mostrando para a gente é que esse n que aparece aqui em cima, ele é um número natural. Ele pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse número que aparece aqui, ele vai determinar um número de coordenadas. Por isso que no R2, aqui ó, no R2, eu tinha apenas duas coordenadas. Se eu tivesse no R3,
eu teria 3 coordenadas, x, y e z. Se eu tivesse no R4, eu teria x, y, z e w. É claro que se eu tivesse no N R100, eu ia ter 100 coordenadas. Aí eu não ia ter letra todas do alfabeto. Eu ia ter que usar outros alfabetos, mas para evitar isso eu coloco x1, x2, x3 até chegar a xn. Então, sabendo disso, você consegue facilmente identificar agora os espaços de cada elemento. Por exemplo, se eu te perguntar, esse elemento aqui, ó, 2, 1, menos 3. Esse elemento aqui pertence a qual conjunto, a qual espaço? R3. Por quê? Porque tem 3 coordenadas. 1, 2, 3. Então, pertence ao R3. Ok. E esse daqui? 0, 1, 0, π. Qual é o conjunto dele? R4, né? Porque tem 4 coordenadas. Muito bem. E assim por diante. Agora, se eu tivesse um número isolado, se eu tivesse só, sei lá, raiz de 2. Aí, nesse caso, qual é o conjunto dele? É o R1. Só que você não precisa colocar R1, você pode colocar só R. Então, tá aqui, ó, R1. Detalhe, toda vez que eu tiver um número isolado, ou seja, não é o R2, o R, não, é só o R, é só um número só. Então, eu vou chamar esse número aqui, de escalar. Tá? Então, se você ouvir essa palavra aqui, pega aí um escalar, o que eu estou querendo dizer é, pega um número. Então, se eu te falar assim, escolhe um escalar, escolhe um número, qualquer número, 2, 3, 4, enfim, é um escalar. Tá? Isso é só para o R1. Agora, R2, R3, por diante, aí você já não chama mais de escalar. Isso aqui é um elemento, pode chamar de elemento de um espaço vetorial, enfim, é isso daqui. Aí você vai dizer, professor, mas isso é muito fácil. Está tão fácil que, assim, estou achando chato, de tão fácil que está. Cálculo 2 é tão fácil assim? É fácil cálculo 2. Se você já passou pelo cálculo 1, cálculo 2 é mais fácil. Porque você já aprendeu o limite derivada integral, você já passou pelo mais difícil, que é aquela transição assim, do ensino médio para o cálculo. Chegou aí, pronto, cálculo 2 é muito fácil. Então, tanto que você está vendo aqui, ó, só de identificar aqui as coisas. Vai cair isso na prova? Não, não vai cair. Mas isso daí vai ajudar você a resolver o que vai cair na prova. Então, continuando. Gente, quem aqui já estudou, já fez a matéria álgebra linear? Levante a mão aí, só para eu saber. Bom, a maioria. Tá bom, tá ótimo. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou chamando esse conjunto de espaço, porque na verdade isso aí é um espaço vetorial. Se você lembrar, e assim, se você não fez, não tem problema, tá? Eu vou explicar aqui. Se você lembrar, todo espaço vetorial, ele tem umas operações que estão bem definidas. Qual é a primeira delas que você aprende? Da soma, da adição. É a primeira. Então, todo espaço vetorial, você consegue definir uma soma. Como é que você soma elementos? Então, vou colocar aqui. Nesse caso aqui, o que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que se você tem dois elementos do mesmo espaço, por exemplo, R3 e R3, R2 e R2, você pode somar eles. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 5, menos 1 e 0. Se eu quiser, eu posso somar isso aqui, ó. Posso somar com, sei lá, 3, menos 2, mais 4 e π. Isso daqui para a gente faz sentido? Faz. Mesmo que você nunca estudou álgebra linear, mas você vai olhar para uma operação dessa daqui e você vai fazer o quê? Você vai somar. Intuitivamente, você vai saber somar isso daí. E como é que você faria intuitivamente? Pessoal, eu somaria aqui, de 1 por 1. E é isso mesmo. Então, por exemplo, você ficaria 1 mais 3, 1 mais 3, 5 mais menos 2, aí cuidado com o jogo de sinal, né, porque tem que respeitar, então vai ficar 5 mais menos 2, menos 1 mais 4,
menos 1 mais 4. E aqui, 0 mais π. 0 mais π. Então, perceba ó, que eu somei em cada coordenada. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Sempre respeitando ali a ordem das coordenadas. E agora eu vou somar. Então, isso aqui vai ficar aqui, 1 mais 3, 4. Aí aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Vou colocar 3 aqui. Menos 1 mais 4 também vai dar 3, positivo. E aqui, 0 mais π vai dar π. Nesse caso, o meu resultado final foi isso daqui. E isso daqui é um elemento de qual espaço? Esse daqui. R4, né? Porque tem 4 coordenadas. Muito bem. E anteriormente, ó, eu somei esse cara aqui. Ele é de qual espaço? R4 também. E esse daqui é de qual espaço? R4 também. O que eu quero dizer com isso? Quando você soma elementos do mesmo espaço, o resultado é o elemento ainda do mesmo espaço. Você não foge do seu espaço, você continua nele. Então, por isso que quando eu somei dois elementos do R4, eu obtive também um elemento do R4. Tá bom? Lembrando que nós vamos somar sempre elementos do mesmo espaço. Eu não vou somar um do R2 com R4. Não, vou somar R2 com R2, R4 com R4, R5 com R5 e assim por diante. Aí você vai dizer, ah, professor, beleza, já entendi. Então, se isso aqui serve para adição, então esse raciocínio também serve para subtração. Sim, porque toda subtração é uma adição. Então, agora, se eu colocasse aqui no lugar do mais um menos, você saberia também fazer essa operação. Aí você vai dizer, ah, professor, legal. Então, o mesmo vai valer para multiplicação, né? Ou seja, eu posso também falar de multiplicação. E aí, nesse caso, eu posso pegar, por exemplo, esse número aqui, 2, esse elemento, 2, 3 e 10. E posso multiplicar com esse outro elemento aqui, menos 1, 2 e 0. Vai ser 2 vezes menos 1, 3 vezes 2, 10 vezes 0. É isso? Não. Ah, não é isso. Não? Não. Esquece isso. Ó. Esquece. Não é assim. Ah, quer dizer que não dá para multiplicar? Não desse jeito. Tá? Então, ó, o que dá para você fazer com os elementos do Rn é adição. Sabe aquela questão da multiplicação que você conhece? Só serve no R1. Para o Rn, até agora só serve a adição. Mas existe uma outra operação muito famosa para esses espaços, que também é multiplicação, mas é multiplicação por escalar. Como é isso, então? Você não pode sair multiplicando que nem eu fiz agora. Né? Isso não dá. Não pode, está errado. Mas o que você pode fazer é isso daqui. Ó. Você pode pegar um elemento de algum espaço, por exemplo, isso aqui 2, 5 e menos 1. Ou seja, isso aqui é um elemento do R3. Aí, se você quiser, você pode multiplicar esse elemento aqui, não por outro elemento do R3, mas você pode multiplicar por um escalar. O que é um escalar? É um número. Então, por isso que eu falo, multiplicação por escalar. Então, eu posso pegar esse elemento aqui e multiplicar, por exemplo, por 3. Eu posso fazer isso. Posso multiplicar um elemento por 3. Aí, nesse caso, como é a minha operação? Basta eu pegar esse meu escalar e multiplicar em cada coordenada. Tá bom? Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 1, menos 3. É isso. Então, isso daqui você pode fazer. Então, já coloque na sua mente. Você já sabe o que é um espaço do Rn, seja R2, R10, R20, R50. Você já sabe somar e subtrair elementos de um espaço Rn. E você já sabe multiplicar por um escalar. Você já sabe pegar um elemento do Rn e multiplicar por um escalar, que é um número. Isso você já sabe fazer. Então, ó, vamos agora aqui para o nosso slide. Que eu vou só revisar algumas coisas que a gente já falou e mostrar outras também que a gente ainda não falou. Então, essa nossa aula 1, nós estamos nos aprofundando sobre os espaços Rn, começando
com algumas definições básicas e algumas operações básicas. Então, aqui eu já defini para vocês o que é o espaço Rn. Então, o espaço Rn é definido desta maneira aqui que eu já coloquei no quadro. Lembrando que n é um número natural. Agora, ó, nós temos aqui alguns exemplos. Esse primeiro elemento aqui, ele é um elemento do conjunto R2. Por que R2? Porque ele tem duas coordenadas. Da mesma forma, esse aqui é do R3, porque tem 3 coordenadas. E aqui, ó, R6, por quê? Porque eu tenho 6 coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simples assim. Agora, detalhe que eu não cheguei a comentar com vocês ainda. Quando é que dois elementos do Rn eles vão ser iguais? Quando é que acontece a igualdade? Ela acontece quando eles são iguais em cada coordenada. E a ordem importa. Então, por exemplo, bora aqui para o quadro de novo. Por exemplo, ó, se eu te perguntar o seguinte, esse elemento aqui, 1, 2, 0 e 1, ele é igual a esse daqui, ó, 1, 2, 1 e 0? São iguais? Não. Mas, professor, mas aqui tem 1 e 2, aqui também tem. Aqui tem 0 e 1, aqui também tem 0 e 1. Tudo bem, mas eles não estão na mesma ordem. Como eles não estão na mesma ordem, então eles são diferentes. Tá? Então, para ser igual, tinha que estar exatamente na mesma ordem. Então, se aqui é 1, 2, 0 e 1, aqui também tinha que ser 1, 2, 0 e 1. Isso aqui pode parecer trivial, e de fato acaba sendo trivial, mas a gente vai usar essa propriedade aqui algumas vezes, também aqui ao longo das aulas. Outra, essa que eu já falei. Como é que você faz uma soma entre dois elementos de um Rn? Já disse, é só você somar em cada elemento, cada coordenada. Por exemplo, aqui, ó, eu quero somar esse alfa com esse beta. Então, vai ficar menos 1 mais 10, vai ficar 9. 4 mais 3, 7. 5, aí mais menos 6, só que vai ficar 5 menos 6, que é menos 1. E aqui, menos 7 mais 2, que vai dar menos 5. Outra, multiplicação por escalar, isso também já comentei. Então, toda vez que você quiser pegar um elemento aqui, ó, nesse caso aqui do R4, eu posso multiplicar ele por um número. Nesse caso aqui, estou multiplicando por 4. Então, vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 7, menos 28. Gente, nesse caso aqui, eu tinha um elemento do R4 e eu multipliquei por um escalar. O meu resultado foi um elemento de qual conjunto? Do R4 também. Então, ó, toda vez que você vai somar ou subtrair ou multiplicar por escalar, o resultado ainda é um elemento do mesmo conjunto. Você não sai desse conjunto. Por isso que está bem definido. Por isso que eu posso chamar de um espaço vetorial. Agora vamos passar para a parte da interpretação geométrica, ou seja, visualmente, como é que eu consigo enxergar esses espaços? Desde o R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Como é que eu consigo enxergar esses espaços? Então é isso que a gente vai ver agora, começando com o R1. E aí você vai ver que a maioria você já conhece, desde que eu vou falar aqui. Então agora nosso objetivo é trazer uma interpretação geométrica para esses espaços. E ver como é que eu posso representá-los. Bom, o primeiro conjunto que a gente tem é o R. Que quando não aparece nada é porque é o R1. Esse conjunto aqui, se eu quero representá-lo, eu preciso apenas de uma direção. Esse conjunto aí, eu posso representar ele apenas com uma reta, já que eu tenho apenas uma única direção. Então, por isso que ele também é chamado da reta, quando eu falo geometricamente. Então, para eu representar, basta eu fazer aqui, ó, uma reta orientada. Nesse caso, eu posso orientar o sentido da esquerda para a direita. Então, eu oriento uma reta, escolho um ponto para ser o 0. Então, digamos que aqui, ó, é o 0. E eu escolho uma distância para ser a minha unidade. Então, vamos dizer que eu escolho daqui para cá. Então, se aqui é o 0, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2,
e aí por diante, assim por diante, né? Aqui vai ser, do outro lado vão ser os negativos, então aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 2, e assim por diante. É claro que essa reta aqui está preenchida. Então, por exemplo, entre 1 e 2, você tem infinitos números. Tem 1,5, 1,7 e assim por diante. Então, ó, o meu espaço R1, ele é representado geometricamente por uma reta. Qualquer elemento desse espaço aqui, ó, você consegue localizar na reta. Por exemplo, o número 3. O número 3, ele é um número, ele é um escalar. Então, ele pertence ao espaço R1. Eu consigo localizar ele na reta? Consigo. Ele está depois do 2 aqui, ó, de unidade. Então, o 3 está aqui. Está aqui o 3. Então, isso daqui é novidade para alguém? Não. Agora, detalhe. Nesse conjunto aqui, que é o R1, você tem apenas uma dimensão. Ele é unidimensional. Por isso que você só pode andar ou para frente ou para trás. Só tem uma direção aqui de movimentação. Claro que o nosso mundo aqui, ele é tridimensional, mas nada impede da gente assim, fazer algumas suposições ou algumas considerações. Então, quando você tem um problema de uma corda você pode considerar que ela é um espaço ali unidimensional, ou um fio, ou um barbante, você pode considerar. Então, às vezes, é importante você fazer umas simplificações, por mais que o nosso mundo seja tridimensional, e trabalhar com outros mundos, né, que são unidimensionais ou bidimensionais, que é o caso do R2. Então, depois da reta, você tem o R2. Então, você tinha o R1 e agora o R2. O R2 é o plano. No caso do R2, para você representá-lo, não basta uma reta. Você precisa de duas direções. E essas direções elas têm que ser perpendiculares. Então, nesse caso, eu vou precisar de dois eixos. E quais são esses eixos? Vou usar o eixo X e o eixo Y. Esse daqui horizontal é o eixo X, esse aqui vertical é o eixo Y. O eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, agora, qualquer elemento do R2, você pode representar nesse plano, que é o que a gente chama de plano cartesiano. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, é 2 e 3. Ele pertence ao R2. Isso você já sabe. Se ele pertence ao R2, você consegue localizar ele no plano cartesiano? Consegue. Como é que você faz? O primeiro que aparece aqui é o X, o segundo é o Y. Então, eu vou marcar 2 em X e vou marcar 3 em Y. Então, digamos que o 2 do X esteja aqui. Então, aqui é o 2. O 3 do Y, bora dizer que está para cá. 3. Agora, eu vou unir esses pontos. Como é que eu vou fazer isso? A partir desse 2, eu vou projetar ele paralelamente ao eixo Y. Então, por que eu faço verticalmente? Porque o eixo Y está na vertical. Então, por isso que eu estou projetando ele aqui, ó, verticalmente. Mas, na verdade, eu estou projetando ele paralelamente ao eixo Y. E aqui, eu vou projetar esse daqui paralelamente ao eixo X. Então, por isso que ele vai ficar na horizontal. Até eles se encontrarem. Então, esse daqui, vai marcar de azul. Esse daqui é esse ponto que eu localizei no meu plano. E aí eu poderia localizar outros pontos, até com valores negativos, né? Por exemplo, poderia localizar aqui o ponto menos 2 e 1. A mesma coisa, ele está no R2. Só agora qual é a diferença? É que meu x é negativo. Então, ao invés de eu olhar aqui para o 2, eu vou olhar para o menos 2. Bora dizer que o menos 2 está bem aqui. O y, eu vou olhar no 1. Bora dizer que 1 está bem aqui. E agora, ó, eu vou unir esses pontos, sempre de forma paralela ao outro eixo, e vou encontrar esse outro ponto aqui. Então, isso também não é novidade para vocês já estão mais do que acostumados a trabalhar com pontos no plano cartesiano. Então, esse plano que vocês estão acostumados, agora você pode chamar ele de R2. Ah, tá, isso aí é o R2, que eu aprendi lá na minha aula de espaços RN.
Ok, só que isso aqui vocês já estão acostumados. Então agora eu quero falar sobre o R3, que esse sim traz uma certa novidade para vocês. Bom, o R3, ele também é chamado de espaço cartesiano. Mas nesse caso não é o espaço Rn, é o espaço especificamente R3. No caso do espaço, no caso do R3, você vai precisar de 3 eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Só que esses 3 eixos têm que ser perpendiculares entre si. Então, por exemplo, se eu já coloquei um eixo aqui e já coloquei um eixo aqui, perceba que eles são perpendiculares entre si. O terceiro eixo tem que ser perpendicular a esses dois ao mesmo tempo. Só que como é que eu conseguiria um terceiro eixo perpendicular a esses dois? Vocês concordam comigo que para que eu conseguisse isso daí, esse terceiro eixo, ele tinha que estar saindo do quadro, assim ó, saindo do quadro. Porque se ele estivesse saindo do quadro, aí sim, eu teria aqui ó, um terceiro eixo perpendicular a esses dois. Só que eu consigo fazer isso, gente? Com meu giz aqui, eu consigo puxar aqui para cá, para fora do quadro? Não consigo. Infelizmente não consigo. Nós ainda não temos um giz 3D, onde eu poderia, de fato, né, pegar o X, pegar 3 eixos aqui perpendiculares entre si. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu não vou conseguir desenhar no R3? Vou conseguir. Só que desde já, perceba que os nossos desenhos no R3, eles não vão ser 100% ou perfeitamente realistas. Por quê? Porque eu estou desenhando no quadro. Então, o que eu vou fazer é trazer uma noção do R3, uma perspectiva de R3. Mas, claro que para eu desenhar no R3 mesmo, assim como R3 que é o nosso mundo aqui, eu tinha que desenhar em 3D. Mas a gente não tem ainda esse recurso. Então, o que eu vou fazer ó, é puxar um terceiro eixo para cá. E aí, claro, com o tempo, o nosso cérebro ele vai olhar para isso aqui e já assim imaginar numa perspectiva tridimensional, sem problema nenhum. Mas por que eu estou falando isso? Porque como eu estou desenhando figuras 3D num espaço 2D, isso vai trazer uma certa dificuldade para mim. Então, não é tão fácil, tão trivial desenhar no R3. Não é tão trivial, tá? Mas por causa dessa dificuldade. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando, você vai treinando, aí já vai ficando muito fácil para você. Então, ó, quem são os 3 eixos? Bom, se eu fosse pedir para vocês escolherem para mim, provavelmente vocês vão escolher assim, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z. Provavelmente. Não tem problema você escolher assim. Mas, tradicionalmente, por convenção, a gente não escolhe assim. Esse daqui que está saindo é o X, que é o eixo das abscissas ainda. Esse daqui é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E esse daqui é o eixo Z, que é o eixo das cotas. Então, você tem agora X, Y e Z. Aí você vai dizer, professor, mas por que fizeram assim? Só para complicar a minha vida? Não. Porque, ó, na verdade, gente, se você reparar, o nosso eixo XY que a gente está acostumado, que é esse plano bem aqui do outro quadro, aqui do R2, se você for para pensar, é como se você pegasse esse plano e jogasse ele no chão. Ó, pode perceber, você joga ele no chão. Aí fica assim, ó, jogou no chão. E o eixo Z é o eixo das alturas. Você pode entender como se fosse o eixo das alturas. Então é como se eu continuasse desenhando o plano XY no chão, aqui de um espaço, e o eixo Z que vai me dar altura. No caso, se o eixo Z for positivo, eu vou, com o meu pontinho, eu vou subir. Se for negativo, eu vou descer. E é assim que vai funcionar. Beleza, professor, mas como é que eu localizo um ponto aqui no meu espaço? Bom, vamos treinar. Digamos que eu quero localizar esse ponto aqui. 2 em X, 3 em Y e 1 em Z. Aí você já sabe, o primeiro aqui é o X, o segundo é o Y, o terceiro é o Z. Gente, preste muita atenção. Isso aqui pode parecer trivial, mas não é. Muita gente erra na prova. Então, assim, por favor, isso aqui é importante. Importante que eu vou falar agora.
como é que você marca pontos no espaço? Primeira coisa, você pode ignorar o z. Vamos olhar só para o x e para o y. Então, em x eu vou procurar o 2. No y eu vou procurar o 3. Então, aqui no eixo x, vamos procurar o 2. Pode dizer que aqui é 1. Então, vamos dizer que aqui é o 2. Está aqui o 2 em x. Em y eu vou procurar o valor 3. Então, vamos dizer que aqui é 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Está aqui. Agora, ignora ainda o z e eu vou unir esses dois pontos aqui. Fazer a projeção deles. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Porque quando você for projetar esse 2 aqui, eu vou fazer assim, ó. Mas por que eu vou fazer assim? Porque eu aprendi assim no R2? Não. É porque eu estou fazendo ele paralelo ao eixo Y. Tá? Então, o eixo Y está na horizontal. Então, na hora que eu for projetar aqui, eu vou projetar na horizontal. Agora, na hora que eu for fazer esse 3 aqui, ó, eu vou projetar ele assim? Não. É isso que muita gente erra na prova. Mas muita gente mesmo. Então, ó, você não vai projetar assim. A gente está acostumado com isso por causa do R2, mas não é. Agora, ó, o que você vai fazer? Você vai projetar esse ponto aqui paralelamente ao eixo X. O eixo X não está assim inclinado? Então, você vai projetar de forma inclinada. Então, você vai projetar assim, ó. Assim. E aqui você vai continuar. Até que eles vão se encontrar. Perceba que se eu puxasse aqui para baixo, eles iam se encontrar bem aqui. Ou seja, está bem distante da realidade. Então, muitas vezes, a pessoa, na primeira prova, ela erra isso daqui. Aí ela perde ponto. Aí fica que ela não entende depois. Aí porque ela não lembra que ela tem que projetar paralelamente ao outro eixo. Tá, só que olha só. Achei esse meu ponto aqui. Agora que eu vou olhar para o meu Z. Só que antes de eu olhar para o meu Z, eu vou aqui traçar uma diagonal. O que é uma diagonal aqui para mim? Eu vou traçar aqui da origem, essa aqui é a nossa origem, que agora é o ponto 0,0,0. Eu vou unir a origem com esse ponto aqui que eu achei. Tá? Então, ó, vou pegar este ponto e vou... Aqui, ó, peguei aqui desde a origem até chegar nesse ponto. Guarda essa informação. Só que eu vou usar como referência daqui a pouquinho. Aí tá. Então, entenderam, né? Olhei só para o x e para o y, marquei aqui, ó, 2 e 3, achei esse ponto, fiz aqui essa minha diagonal. Agora eu vou olhar para o meu z. O meu z é positivo, 1. Então, eu venho aqui no meu eixo z e marco o ponto 1. Vamos dizer que 1 está bem aqui, ó. Está aqui meu ponto 1. Agora, o meu objetivo vai ser unir este ponto com este daqui. Aí, como é que eu vou fazer? Este ponto aqui, eu vou projetar ele de forma paralela ao eixo Z. O eixo Z está na vertical, então eu vou jogar ele para cima. Ó. Vou jogar ele para cima. E esse ponto aqui, ó, aqui que está o problema. Esse ponto aqui. Muita gente vai querer fazer isso daqui, ó. Está errado. Não é assim. Esse ponto aqui, eu vou projetar ele paralelamente a essa diagonal bem aqui, ó. Essa diagonal azul que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou projetar dessa forma aqui. Até que eles vão se encontrar neste ponto azul aqui, ó. Então, este ponto azul, que eu posso chamar de ponto P, é justamente essa coordenada aqui, ó. Coordenada 2, 3 e 1. É esse ponto aqui. Deu para entender, gente? Vou fazer mais um exemplo, agora com alguns números negativos. Só para a gente fixar as ideias. Então, vou marcar aqui o ponto Q agora. Vamos dizer que o ponto Q, ele é, não sei, 1, menos 2 e... Vou colocar menos 1. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui os eixos. Aqui, ó, eixo X, eixo Y, eixo Z. Ó,
que aqui eu coloquei a extensão deles, né? Porque eu vou trabalhar com negativos. Aqui eu não precisei colocar porque nenhum ponto era negativo, mas tanto faz. Então, aqui no eixo X, eu vou achar o ponto 1. Então, vem aqui. Vamos dizer que o ponto 1 está bem aqui, ó. Está aqui meu ponto 1. Para Y, eu vou ter menos 2. Menos 2 para o lado de lá, que é negativo. Então, digamos que aqui é menos 1. Então, aqui vai ser menos 2. Está aqui, ó. 1 em X, menos 2 em Y. O que eu vou fazer? Projetar paralelamente. Então, aqui, ó, no caso do X, eu vou projetar ele na horizontal, já que o meu Y está na horizontal. No caso desse ponto aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Eu não vou fazer assim, tá? Para baixo. E nem assim. Não. Onde é que está o eixo X? Está nessa direção aqui, ó. Então, vou projetar assim. Por mais que é como se estivesse fugindo, ó, não tem problema. Está aqui. E aqui eu vou continuar. Até que eu vou chegar nesse meu ponto bem aqui. Tudo bem? Agora, o que eu faço? Vou marcar uma diagonal. Então, ó, a partir desse ponto aí, eu vou fazer uma diagonal dele aqui para a minha origem. Agora, o que está faltando? O Z. O Z é negativo. Quer dizer que ao invés de eu subir, eu vou descer. Vou descer uma unidade. Então, venho aqui, digamos que... Deixa eu trazer esse 1 para cá, só para ficar fácil de visualizar. Digamos que o menos 1 está bem aqui, ó. Bora colocar o menos 1 bem aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero unir esse ponto aqui, que é o menos 1, com esse ponto aqui. Aí, o que eu faço? Esse ponto aqui vai descer verticalmente, porque o eixo Z está na vertical. E esse ponto aqui, ó, vai projetar ele paralelamente a essa minha linha azul. Tá? Então, ó, esse meu pontinho aqui, ele vai descer. E esse daqui, ó, vou projetar ele assim. Assim. Até chegar o momento que eles vão se encontrar. Às vezes, você pode olhar assim, ah, mas não ficou tão bem assim como eu queria. Tudo bem, mas se você pelo menos abordou essa questão de fazer paralelamente aos eixos, não tem erro. Por mais que não vai ficar perfeito, mas isso aqui a gente só quer exigir de vocês um esboço. Agora, por exemplo, realmente, ficou um pouquinho torto, não tem problema. Agora, se na hora que você foi puxar, sei lá, aqui, você puxou na horizontal, aí errou. Aí está errado mesmo. Então, sempre puxe paralelamente, conforme isso que a gente explicou agora. Bom, então acho que isso é o suficiente, pelo menos para hoje. Agora você vai treinar na sua casa. Tá? Então, como hoje é o primeiro dia de aula, eu não vou exigir muito de vocês. Então, o que eu quero de vocês hoje, ou amanhã, né? Pelo menos até amanhã, que na sua casa você resolva pelo menos 200 questões dessa daqui. Isso porque é a primeira aula, então eu não posso exigir 500 questões de vocês na primeira aula, mas 200 eu posso. Então, chegue em casa hoje e resolva 200 questões disso daqui. Então, escolha na sua cabeça mesmo 200 pontos e saia marcando aí, desenhando eles. Depois, para ver se você acertou, você pode usar o GeoGebra ou você pode falar com seu colega, com seu amigo, mostrar o que você fez, ele vai mostrar o que ele fez. Vocês vão discutir e vão tentar ali resolver as questões um do outro. Tá bom? Bom, então é isso. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, nós já aprendemos geometricamente o que é o conjunto R1, e o conjunto R1 é justamente a reta. Tá aqui, ó, nossa reta, que tem apenas uma direção, uma dimensão. Nós aprendemos o que é o R2, que é um espaço bidimensional, que é representado geometricamente pelo plano. Tá aqui, ó, o plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Quem é o R3? O R3 é o conjunto das coordenadas, né, das ênuplas que tem 3 coordenadas. Então, você tem X, Y e Z. Ele tem 3 dimensões, 3 direções. E aí você encontra ele assim, ó, geometricamente falando, conforme também nós já fizemos aí no quadro. Aí vocês vão me perguntar, tá, professor, mas e o R4? E o conjunto R4, como é que ele fica geometricamente? Porque vocês vão dizer assim, seguindo a lógica, o R4, ele é o conjunto que tem quantas dimensões? 4 dimensões. Então, o que seria essa quarta dimensão? Como é que eu conseguiria pensar nela? Bom, claro que essa não é uma pergunta fácil de se responder. Por quê?
Porque o nosso mundo aqui, espacial, né, espacialmente falando, nós vivemos em um mundo tridimensional. Né? Você consegue perceber isso daí. Nós temos comprimento, largura, altura, nós não temos aí uma quarta, né, dimensão, espacialmente falando. Isso não significa que você não consiga trabalhar com a quarta dimensão. Alguns físicos, né, por exemplo, Einstein, vai dizer que você pode considerar a quarta dimensão como se fosse o tempo, o que faz sentido também, porque a cada segundo essa nossa realidade ela vai mudando, a cada segundo. E é como se você tivesse realmente realidades mudando paralelamente, ou de maneira perpendicular às três dimensões que a gente já tem. E aí você pode pensar tranquilamente que o tempo ele faz parte da quarta dimensão. Mas, assim, alguém vai dizer assim, tá bom, professor, mas eu queria entender como é a quarta dimensão espacialmente. Não dá para entender? Ou não dá para nem imaginar, assim, ter uma ideia de como será? Dá para imaginar, sim. A gente consegue ter uma ideia de como seria, por exemplo, se você se encontrasse algum dia com um ser de uma quarta dimensão. Isso espacialmente falando. Tem como a gente pensar nisso. E para nos ajudar nisso, vou trazer aqui um matemático muito importante, que é esse daí, é o famoso Edwin Abbott. Tá? Eu não lembro agora qual é o século dele, se não me engano, acho que chutaria o século 17. Mas esse matemático, que além de matemático, também foi filósofo, e foi na verdade, um grande estudioso da época dele. Ele conseguiu produzir muitas obras, mas ele teve uma obra que é um destaque, não só na geometria, mas até falando em termos filosóficos e sociais. E ele lançou um livro, e esse livro que eu estou falando é esse daí, ó, Planolândia, um romance de muitas dimensões. Esse livro pode até parecer um livro simples. Assim, eu tenho certeza que se você passasse assim por uma biblioteca e visse essa capa aí, você não ia ligar para ela. Você ia ignorar. Assim, Planolândia, que isso? Isso é história de criança? Mas não, gente, isso aí era muito... Esse livro aí, ele tem não apenas a questão da matemática, da quarta dimensão, mas ele também fala sobre uma crítica social. Ele critica a época dele, era a era vitoriana. Então tem toda uma sátira no livro, uma coisa bem interessante. Se você lê esse livro assim de maneira desleixada, você vai pensar até que ele é preconceituoso, mas não é. É porque ele usa uma crítica social com sátira. Né? Então, ele mostra uma sociedade com muita hierarquia, né? Como se fosse algo assim de... Enfim, tem os mais fortes, os mais fracos, os com mais prestígio e menos prestígio. Mas, enfim, o que é essa Planolândia? Então, a Planolândia, ela é um mundo bidimensional, por isso que é Planolândia. Todo mundo que vive nela é um ser de duas dimensões, são figuras geométricas. Por exemplo, isso daí ó, que vocês estão vendo. Ó, isso aqui maior que vocês estão vendo é a casa do Senhor Quadrado. Senhor Quadrado é o personagem principal dessa obra. E aqui você vê aqui, tem os filhos dele, então você tem os pentágonos aqui, ó. Nessa era, quanto maior o número de lados, mais prestígio você tem. Então o quadrado, ele só está melhor que o triângulo, pelo menos, né? E aí o pentágono está melhor que o quadrado e assim por diante. Os triângulos na história são aqueles que são os criados, né? São os serviçais, são então soldados, enfim, pessoas que trabalham para os outros. Está aqui, ó, são os triângulos. As mulheres aqui são traços, né? São só traços. Aí por isso que eu digo, ele é preconceito. Não, ele tem uma sátira por trás. Então, leia o livro que é muito importante. Então você tem aqui a esposa do quadrado, enfim, você tem o personagem principal que é o quadrado. Ó, aqui embaixo você tem policiais, que são triângulos. Pois é, só que nesse livro, a cada não sei quantos anos, sei lá, a cada 50 anos, um portal é aberto, possibilitando que um ser da Espaçolândia, que é a terceira dimensão, se comunicasse com o ser da Planolândia. E esse ser que aparece na história é um ser que vocês já vão saber, porque eu trouxe aqui ó, uma animação para a gente entender melhor essa história. Então, cadê a animação? Deixa eu colocar aqui. Coloquei no GeoGebra, está aqui. Então, ó, um belo dia na Planolândia, estava o Senhor Quadrado com seu criado. Era uma noite, e até que o criado foi dormir. Então, deixa eu tirar aqui o criado.
Tá aqui, ó, o triângulo foi dormir e ficou aqui só o senhor quadrado. O resto estava todo mundo dormindo na casa, aquela casa que vocês viram. Só que o portal se abriu e eis que surge na história um ser da Espaçolândia, que é esse ser aqui, ó. Tá aqui. Surge uma esfera. A esfera, então, ela vê o quadrado e ela começa a conversar com ele. Ela falou, quadrado, quadrado, mas aí o quadrado fala, quem está falando? O quadrado escutava a esfera, mas ele não conseguia enxergar a esfera. Então, por mais que a esfera falasse, eu estou aqui, mas tu está onde? Não estou vendo ninguém. Por que ele não estava vendo a esfera? Porque olha só, gente, olha em outro ângulo aqui, ó. A esfera, ela estava acima da planolândia. O quadrado, ele só conseguia enxergar nas duas direções da planolândia. Ele não sabe o que é enxergar além disso. Então, por exemplo, a esfera, ela falava para ele assim, eu estou aqui em cima. Mas para o quadrado, essa palavra em cima não existe. Não faz sentido, não tem. Então ela fala assim, estou aqui em cima, estou aqui em cima. Quando ela fala, o que é olhar para cima? Eu não sei o que é olhar para cima. Até que a esfera, então, tem uma ideia. Ela fala, eu já sei como é que ele vai me enxergar. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai entrar na planolândia. Quando ela entrar na planolândia, o que vai acontecer? Ele vai enxergar a esfera completa? Não, mas ele vai enxergar alguma coisa? Vai. O que ele vai enxergar? Um círculo, um disco, né? Então, a esfera, ela tem a ideia, então, de entrar na planolândia, e aí quando ela fala assim, tu és um círculo. E a esfera vai dizer, não, eu não sou um círculo, eu sou uma esfera. Aí ela vai dizer assim, olha o que eu sei fazer. E olha o que ela faz. Ela começa a aumentar de tamanho. Aí quando ela, como assim? Um ser bidimensional que consegue aumentar de tamanho ou diminuir, que é o que ela pode fazer também, ela pode continuar aumentando, ou diminuindo, ou até ela ficar um pontinho só. Tá aqui, cadê o pontinho? Aqui, aí, ou desaparecer. Então perceba que a esfera, como é um ser da terceira dimensão, ela consegue aparecer para o quadrado, mas de uma forma de círculo, aumentar e diminuir de tamanho, aparecer como um único ponto e desaparecer. Se ela quisesse, ela podia aparecer de novo atrás do quadrado. Então isso daí nos traz uma boa ideia do que seria, olha só, do que seria uma interação nossa com alguém da quarta dimensão. Porque se um ser da quarta dimensão nos achasse aqui no nosso mundo tridimensional, ele poderia conversar com a gente e a gente não iria enxergá-lo. Se ele quisesse que a gente enxergasse pelo menos algo dele, o que ele ia fazer? Ele ia entrar no nosso espaço e o que nós íamos enxergar? Alguém tridimensional. Só que ele ia poder aumentar de tamanho e diminuir de tamanho. Ou até desaparecer e aparecer atrás da gente. Estão percebendo? Então, mais ou menos é isso. Essa que é a interação. Então, esse livro, além da crítica social, que eu já comentei com vocês, mas ele também nos traz essa ideia geométrica do que é se comunicar com uma quarta dimensão. O que é trazer isso daí? Então, você ia falar assim pra gente, olha, eu tô aqui. Você ia falar, mas tu tá onde? Ia falar assim, é só tu olhar para, sei lá, ia falar algum lugar que a gente não ia saber, né? Porque pra gente não é na nossa realidade, mas ele ia falar, ele ia entender, a gente não ia entender, até que ele quisesse, né, se comunicar com a gente fisicamente, ele ia ter que entrar no nosso mundo. Deu para entender, gente? Bom, então é isso. Agora, para encerrar nossa aula, eu só queria pelo menos começar a falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Assim, você já sabe o que são os espaços RN, você já sabe geometricamente o que eles significam. Agora, como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Claro que a gente não tem tempo, mas eu vou falar pelo menos na questão da reta, né? No primeiro caso. Quando você tem, por exemplo, uma reta, e aí você tem dois pontos aqui, você tem um ponto P e você tem um ponto Q. Aí você quer achar a distância entre P e Q. Como é que você faz? Lembrando que o zero está bem aqui, x1 é a posição de P, x2 é a posição de Q. Então, por exemplo, digamos que x1 é 3, digamos que x2 é 5. Então, qual é a distância entre eles? Seria 2. Como é que você fez essa conta? Você fez 5 menos 3. Ou seja, você pegou essa distância daqui para cá, que é 5, e subtraiu dessa daqui, daqui para cá, que é 3. 5 menos 3 vai dar 2. Em outras palavras,
Toda vez que você quiser calcular a distância entre dois pontos na reta, basta você fazer o módulo da distância entre eles. Só para simplificar, e até para encerrar a aula de hoje, imagine o seguinte, ó. Você tem aqui, eu estou no R1, então eu estou na reta. Então você tem aqui, ó, o 0, você tem aqui menos 1, você tem aqui o 3. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto Q. Eu quero a distância entre P e Q. Nesse caso, quanto é, gente? É 4. Como é que eu sei disso? Então, nesse caso, ó, para eu fazer a distância de P para Q, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a distância de Q, que é 3, vou colocar assim, a distância XQ menos XP. Qual é a posição de Q? É 3. Menos, qual é a posição de P? É menos 1. Então, vai ficar menos com menos 1. Cuidado com o sinal. Aí, isso aqui vai dar mais. O que vai dar? 4. Eu poderia inverter essa ordem aqui? Poderia. Mas teria que tomar um cuidado. Ó, eu também poderia calcular dessa forma aqui. Eu poderia fazer a posição de P menos a posição de Q. Só que, nesse caso, quem é a posição de P? É menos 1. Menos, quem é a posição de Q? É 3. Só que menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Não pode, né? Isso aqui é distância, tem que ser 0 ou positivo. Aí, para resolver esse problema, basta eu considerar aqui, ó, o módulo. Aí, quando eu considero o módulo, isso daqui vai dar 4 positivo. Em outras palavras, se eu quero calcular a distância entre dois pontos, e eu quero pegar a subtração das posições deles, eu posso escrever assim, ó. Posso dizer, então, que essa distância vai ser calculada pelo módulo ΔX, onde ΔX é a diferença das posições. Só que você sabe que módulo de alguma coisa é a mesma coisa que raiz quadrada de ΔX ao quadrado. É a mesma coisa, só que eu estou escrevendo de outro jeito. Ah, professor, mas por que o senhor escreveu assim? Não é melhor escrever assim? No caso do R1 é, mas para o R2 e para o R3 e assim por diante, é importante você saber essa informação aqui. Tudo bem? Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou voltar a falar sobre esse assunto, só que a gente vai ver como é calcular a distância para o R2, para o R3 e para qualquer espaço do Rn. Bom, então é isso. Obrigado pela presença. A gente vai se ver na quarta-feira novamente. Até mais.